11 de agosto, festa de Santa Clara de Assis. Olá, pace bene. Quem foi essa extraordinária mulher que, com fidelidade e coragem, seguiu os passos de Cristo, inspirada pelo exemplo de São Francisco de Assis, o seráfico pai? Santa Clara nasceu em Assis, por volta de 1193, no seio da nobre família de Favarone degli Ofreducci. Ainda criança, viveu as consequências das lutas civis que atingiram Assis entre a nobreza e a classe emergente. Por esse motivo, Clara precisou refugiar-se com sua família em Perúgia, onde permaneceu até a juventude. Ao retornar a Assis, trazia no coração um profundo desejo de pertencer somente a Cristo. Atraída pelo testemunho de São Francisco e por sua vida segundo o Evangelho, Clara decidiu abandonar os projetos que sua família havia preparado para ela. Na noite do Domingo de Ramos de 1212, deixou secretamente a casa paterna e dirigiu-se à Porciúncula, onde encontrou Francisco e seus primeiros companheiros. Ali, diante do altar de Santa Maria dos Anjos, iniciou uma nova vida, abraçando a forma de vida evangélica, seguindo os passos do Senhor Jesus e de sua Santíssima Mãe. Depois desse momento, sua vida se desenvolveu principalmente no pequeno mosteiro de São Damião. Em uma existência simples, laboriosa e fraterna, Clara descobriu na pobreza evangélica um caminho de liberdade e de abertura ao mistério de Deus. Ao redor dela nasceu uma nova forma de vida consagrada. As Irmãs Pobres, posteriormente conhecidas como Clarissas. Por volta dos 30 anos, Clara começou a enfrentar uma longa enfermidade que a deixou progressivamente debilitada. Mesmo enferma e muitas vezes impossibilitada de caminhar, continuou sendo para suas irmãs uma mãe atenciosa, uma guia sábia e um exemplo luminoso de vida verdadeiramente evangélica. No mosteiro de São Damião, em 11 de agosto de 1253, Clara realizou seu santo trânsito para o céu. Nos últimos momentos de sua vida, contemplando a bondade de Deus, pronunciou palavras que revelam sua profunda confiança. Vai segura em paz, minha alma bendita, porque tens boa companhia em tua viagem. Pois aquele que te criou te santificou e, sempre te guardando como uma mãe guarda seu filhinho, te amou com terno amor. E tu, Senhor, sejas bendito porque me criaste. Santa Clara deixou a igreja, além de sua regra, o testamento, a bênção e 4 cartas dirigidas a Santa Inês de Praga. Sua vida permanece como um convite a todos nós. Olhar para Cristo, escolher o essencial, viver com simplicidade e transformar a fraternidade em caminho de santidade. Da regra de Santa Clara compreendeu que seguir Cristo significa colocar toda a confiança em Deus e não fazer das riquezas, dos bens ou das seguranças humanas o centro da própria existência. Hoje, somos convidados a olhar para a nossa própria vida e perguntar: o que ainda ocupa o lugar que deveria pertencer somente a Deus? Talvez sejam bens materiais, talvez seja a necessidade de reconhecimento. Celebração do trânsito de Santa Clara. Vai segura e em paz, minha alma bendita. Olá, paz e bem. Estamos aqui para contemplar um trânsito, a passagem de uma mulher que viveu toda a sua existência voltada para Cristo e que, no fim de sua peregrinação, entregou sua alma nas mãos daquele que a havia criado e amado. Clara viveu pobre, contemplativa, fraterna e fiel. Hoje, pedimos que sua vida nos ensine também a viver o Evangelho com coragem e simplicidade. Que esta celebração seja para nós um momento de silêncio, gratidão, conversão e esperança. Oração pela vocação franciscana. Senhor Jesus Cristo, que chamastes Francisco e Clara a viverem radicalmente o Evangelho. Despertai também hoje novas vocações franciscanas. Chamais homens e mulheres, jovens e adultos, a viverem a fraternidade, a simplicidade, a pobreza evangélica, o cuidado com a criação e o serviço aos irmãos. Abençoai nossa ordem franciscana secular, fazei de nossas fraternidades lugares de acolhida, discernimento, oração e missão. Que ninguém passe por nossas fraternidades sem sentir a alegria do Evangelho. E que, olhando para Francisco e Clara, muitos possam descobrir também: eu posso viver o Evangelho. Compromisso. Perdoar alguém. Visitar alguém que está sozinho. Rezar por uma pessoa que sofre. Reconciliar-se com alguém. Cuidar mais da criação. Servir alguém sem esperar reconhecimento. Retomar a oração. Aproximar-se mais da fraternidade. Ou simplesmente agradecer a Deus pelo dom da vida. Porque a melhor maneira de celebrar Clara não é apenas falar sobre ela, é viver como ela, com os olhos fixos em Cristo. Oração final, Santa Clara de Assis.
tu que escolheste Cristo como teu único tesouro. Ensina-nos a viver com simplicidade. Tu que contemplaste o crucificado, ensina-nos a reconhecer o rosto de Cristo nos irmãos e irmãs. Tu que abraçaste a pobreza, liberta-nos do apego às coisas que nos impedem de amar. Tu que permaneceste fiel, mesmo nas noites mais difíceis, ensina-nos a perseverar. Tu que, no final de tua vida, pudeste dizer: Senhor, sejas bendito, porque me criaste. Ajuda-nos a transformar nossa própria vida em uma contínua ação de graças, e quando chegar a nossa hora, que também possamos partir com o coração em paz, confiando naquele que nos criou, nos amou e nos chama para junto de si. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Amém. Que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e tenha compaixão de nós. Vamos em paz, levando conosco a luz de Cristo e o testemunho de Santa Clara. Demos graças a Deus. Memorial do Trânsito de Santa Clara de Assis, São Damião, Assis, o lugar do trânsito de Santa Clara. Na noite de 11 de agosto de 1253 em San Damiano, Santa Clara de Assis aproximava-se do fim de sua peregrinação terrestre. Depois de mais de 40 anos vividos naquele pequeno mosteiro, junto às suas irmãs, Clara encontrou muito enferma. Seu corpo estava frágil, mas seu coração permanecia inteiramente voltado para Cristo, desejando permanecer unida ao Senhor até o último instante. Pediu que sacerdotes e religiosos permanecessem junto dela, para que lhe recordassem a paixão de Cristo e proclamassem as palavras sagradas. Foi então que chegou o irmão Junípero, conhecido por sua capacidade de expressar, com palavras ardentes, o amor que trazia no coração por Jesus. Clara lhe perguntou se tinha alguma palavra nova para lhe dizer sobre o Senhor. E quando ele começou a falar, parecia que do fogo de seu coração brotava uma luz capaz de iluminar a noite. A visão das virgens, segundo o relato de sua companheira Santa Clara, uma procissão de virgens entrou no lugar onde Clara estava. Sua coroa irradiava uma luz tão intensa que parecia transformar a escuridão da noite em claridade de dia. Ela aproximou-se do leito de Clara, era a Virgem Maria, mãe de Jesus e imagem da Igreja, que vinha ao encontro daquela que havia escolhido viver como esposa pobre de Cristo. Maria inclinou-se diante de Clara e, com ternura, envolveu-a num abraço. As virgens então prepararam uma maravilhosa veste e, com amor, adornaram o corpo de Clara. Como quem prepara uma esposa para o encontro definitivo com o esposo, era o cumprimento de uma vida inteira. Clara havia escolhido Cristo, havia abraçado a pobreza, havia seguido os passos de Francisco, havia contemplado o Senhor no crucificado de São Damião, na Eucaristia, na fraternidade e nos pobres. Agora chegava o momento de contemplá-lo face a face, naquele lugar onde havia chorado, rezado, servido, amado e contemplado. Clara entregou definitivamente sua vida ao Senhor em 11 de agosto de 1253. Sua alma passou da vida terrena para a vida eterna. San Damiano, que havia sido sua casa e o coração de sua vocação, tornou-se também o lugar de sua última passagem, da terra para o céu, do tempo para a eternidade, da contemplação pela fé para a visão de Deus. Santa Clara não partiu de San Damiano. Ela atravessou San Damiano rumo ao encontro definitivo com Cristo. Por isso, este lugar permanece como um memorial vivo de sua entrega. Aqui, o silêncio fala. As pedras recordam, a pequena igreja testemunha. E o coração franciscano contempla. Para nossa vida, o trânsito de Santa Clara não é apenas a lembrança de sua morte. É a celebração de uma vida que encontrou seu sentido em Cristo pobre, crucificado e ressuscitado. Clara nos ensina que morrer para si mesma é aprender a viver plenamente para Deus. Ensina-nos que a verdadeira pobreza é liberdade, que a humildade é caminho de grandeza, que a fraternidade é lugar de encontro com Cristo. Evangelho do dia. Festa de São Lourenço, diácono e mártir. Leitura do Santo Evangelho segundo São João, o 12, 24, 26. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas, se morrer, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Reflexão. O grão de trigo que dá vida. Servir com alegria e generosidade.
O Evangelho de hoje nos apresenta uma das imagens mais profundas utilizadas por Jesus. O grão de trigo que precisa cair na terra e morrer para produzir fruto. A pequena semente desaparece na terra, mas não é destruída. Ela se transforma e dessa entrega silenciosa nasce uma nova vida. Assim também acontece com a nossa existência cristã. Muitas vezes, para que o amor floresça em nós, precisamos morrer para o egoísmo, para o orgulho, para a indiferença e para a busca de reconhecimento. São Lourenço, diácono e mártir, compreendeu profundamente essa lógica do Evangelho. Sua vida foi colocada a serviço da igreja e dos pobres. Segundo a tradição, quando lhe exigiram que apresentasse os tesouros da igreja, ele apresentou os pobres, os enfermos, as viúvas e os órfãos, dizendo: eles são o verdadeiro tesouro da igreja. Essa mesma lógica encontramos em São Francisco de Assis, que aprendeu a reconhecer Cristo nos pobres, nos pequenos e nos sofredores. Ao abraçar o leproso, Francisco permitiu que o amor vencesse o medo e o preconceito. 3 caminhos para a nossa vida. 1. Morrer para nós mesmos é começar a viver para os outros. Nem sempre entregar a vida significa derramá-la no martírio. Muitas vezes significa realizar pequenas renúncias cotidianas. Perdoar, escutar, ajudar, acolher, visitar quem sofre, repartir o que temos e oferecer nosso tempo a quem precisa. Cada gesto de amor é uma pequena semente lançada na terra. 2. Os pobres são um tesouro que não podemos ignorar. São Lourenço nos ensina a enxergar além das aparências. O verdadeiro tesouro não está naquilo que acumulamos, mas nas pessoas que amamos e servimos. Para nós, franciscanos seculares, essa opção pelo irmão necessitado nos recorda que a fraternidade não pode ser apenas uma palavra bonita. Precisa tornar-se presença, cuidado, solidariedade e serviço. 3. Desejar, acima de tudo, o Espírito do Senhor. São Francisco nos deixou uma orientação fundamental. O servo de Deus deve desejar, acima de todas as coisas, ter o Espírito do Senhor e sua santa operação. Quando servimos somente para receber elogios, nosso serviço pode se tornar vazio. Mas quando servimos movidos pelo Espírito do Senhor, até os gestos mais simples tornam-se sementes do reino de Deus. Para meditar, Santa Clara passou de uma vida de privilégios para uma vida de simplicidade. Olá, paz e bem. Não perdeu sua dignidade, não perdeu sua alegria, não perdeu sua liberdade. Pelo contrário, encontrou sua verdadeira liberdade em Cristo. Hoje, somos convidados a olhar para a nossa própria vida e perguntar: o que ainda ocupa o lugar que deveria pertencer somente a Deus? Talvez sejam bens materiais, talvez seja a necessidade de reconhecimento, talvez sejam mágoas antigas, talvez seja o desejo de controlar tudo, talvez seja o medo de mudar. Santa Clara nos convida a abrir as mãos e o coração. Quanto mais livre o coração, mais espaço existe para Deus. Perguntas para a partilha. O que mais me inspira na escolha de vida de Santa Clara? O que significa concretamente pertencer somente a Cristo em minha vida? De quais coisas, atitudes ou apegos preciso me libertar para viver com maior simplicidade? Como posso viver a espiritualidade franciscana dentro da minha família? Profissão e comunidade? Minha vida tem sido um testemunho de paz, fraternidade, simplicidade e cuidado com a criação? Já pensei que Deus pode estar me chamando a uma vocação específica dentro da ordem. Franciscana secular? Compromisso do dia. Hoje, seguindo o exemplo de Santa Clara, vou escolher uma atitude concreta de simplicidade e desapego. Pode ser perdoar alguém, realizar uma obra de misericórdia, ajudar uma pessoa necessitada, evitar um consumo desnecessário, dedicar um tempo maior à oração, reconciliar-me com alguém, cuidar melhor da criação, visitar ou telefonar para alguém que esteja sozinho. E ao final do dia rezarei: Senhor Jesus, que eu não procure possuir mais, mas amar mais.
Momento vocacional. Um chamado a viver o Evangelho. Santa Clara encontrou sua vocação quando descobriu que seu coração pertencia a Cristo. Também hoje Deus continua chamando homens e mulheres para viverem o Evangelho segundo diferentes vocações. Na ordem franciscana secular, homens e mulheres leigos são chamados a viver o Evangelho à maneira de São Francisco de Assis, permanecendo em suas famílias, profissões e realidades cotidianas. A OFS não é simplesmente um grupo de oração, é uma vocação e uma forma de vida. É assumir o compromisso de seguir Cristo, vivendo a fraternidade, a pobreza evangélica, a simplicidade, a penitência, a paz, a justiça, o cuidado com a casa comum e o amor aos irmãos. Talvez a pergunta de Santa Clara também seja dirigida hoje a você. A quem pertence o seu coração? Se você sente nascer dentro de si o desejo de conhecer mais profundamente a espiritualidade franciscana e descobrir a vocação a OFS, aproxime-se de uma fraternidade franciscana secular. Venha conhecer, venha caminhar conosco. Venha descobrir a alegria de viver o Evangelho em fraternidade. Ordem Franciscana Secular. Uma vocação para viver o Evangelho no coração do mundo. O frei dominicano que transformou seu quintal em um refúgio de paz e amor fraterno. A extraordinária vida de São João Macias. A história do humilde porteiro do convento de Lima demonstra que a santidade e o amor a Deus restauram a harmonia original da criação, tornando possível o impossível. Aconteceu no século XVII. O refúgio do Santo João Macias, um homem de profunda oração e penitência, passava horas diante do Santíssimo Sacramento, mas o seu amor por Deus transbordava para toda a criação. No quintal do seu convento, alimentava diariamente centenas de pobres e peregrinos, e também todos os animais que se aproximavam. O milagre da convivência. O extraordinário acontecia na hora da refeição. Em um prodígio impressionante, João conseguia reunir ao redor de um mesmo prato um gato, um cão, um rato e até pássaros silvestres. Todos comiam juntos em perfeita paz, sem se atacarem nem demonstrarem agressividade, superando o seu instinto natural sob o olhar bondoso do frei, o chamado à caridade. Este milagre visível não era mais do que o reflexo da paz interior que habitava no coração de São João Macias. Ele pregava pelo exemplo que, se os animais podiam viver em harmonia graças ao amor, quanto mais nós, seres humanos, deveríamos viver como irmãos, partilhando com generosidade e sem egoísmos. Como nos ensina a vida deste grande santo dominicano, o amor é a força que transforma o mundo. Uma mensagem que divulgamos com alegria em histórias católicas. O caminho dos santos. São João Macias, amigo dos pobres e custódio da criação, intercedei por nós para que o nosso coração se abra ao amor fraterno e saibamos construir pontes de paz ao nosso redor. A Deus, Pai de amor e misericórdia, vós que chamastes São João Macias a uma vida de profunda oração, humildade e caridade, ensinai-nos a seguir os seus passos. Como ele, ajudai-nos a encontrar em vós a fonte da verdadeira paz, para que o nosso coração seja livre do egoísmo, da indiferença e de tudo aquilo que nos afasta dos irmãos. Dai-nos um coração sensível aos pobres, aos que sofrem, aos esquecidos e aos que precisam de acolhimento. Que saibamos repartir o pão, o tempo, a esperança e os dons que recebemos de vossas mãos. Inspirados pelo exemplo de São João Macias, ensinai-nos também a respeitar e cuidar de toda a criação, reconhecendo em cada criatura um sinal da vossa bondade e do vosso amor. Que a nossa vida seja um testemunho de fraternidade. Onde houver divisão, que levemos união. Onde houver violência, que semeemos paz. Onde houver tristeza, que ofereçamos esperança. Onde houver necessidade, que pratiquemos a caridade. E onde houver falta de amor, que sejamos presença acolhedora. São João Macias, homem de oração, amigo dos pobres e testemunha da caridade, intercedei por nós para que aprendamos a viver com simplicidade, humildade e generosidade. Que, seguindo o vosso exemplo, nossa vida seja dedicada à promoção da paz e do bem, e que por meio de nossas palavras e atitudes possamos tornar o mundo mais fraterno, mais solidário e mais próximo do coração de Deus. A fraternidade é um jardim. Olá, paz e bem. Imagine a fraternidade como um jardim. Cada irmão e cada irmã é uma semente. Algumas sementes precisam de mais tempo para crescer. Outras já oferecem sombra e frutos. Algumas precisam ser cuidadas. Outras precisam ser podadas para voltar a florescer. Mas todas são importantes. Uma fraternidade viva não é aquela onde todos pensam da mesma maneira. É aquela onde aprendemos a amar uns aos outros, apesar das diferenças. Por isso, nossa presença na fraternidade importa. Quando um irmão deixa de participar, o jardim sente falta daquela presença. Quando alguém chega, o jardim recebe uma nova possibilidade de vida. Quando perdoamos, o jardim floresce.
Quando servimos, o jardim floresce. Quando acolhemos alguém que está sofrendo, o jardim floresce. Quando rezamos juntos, o jardim cria raízes mais profundas. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvidas. Talvez esteja perguntando se vale a pena continuar. Talvez esteja procurando um novo caminho. Talvez Deus esteja simplesmente dizendo: permanece, cuida, ama, persevera, é aqui que quero fazer. Florescer algo novo em você. São Francisco poderia ter escolhido voltar para a vida confortável que conhecia, mas decidiu confiar. E sua confiança tornou-se uma história que atravessou 8 séculos. Hoje, Deus continua chamando homens e mulheres para viverem o Evangelho segundo o carisma de Francisco e Clara. Talvez esse chamado esteja chegando até você. Talvez você já seja franciscano, mas precise redescobrir a beleza da sua vocação. Talvez seja a hora de voltar a cuidar do jardim e para partilhar em fraternidade. Após um momento de silêncio, cada irmão poderá refletir. 1. Onde Deus está me chamando a lançar raízes neste momento da minha vida? 2. Tenho vivido minha vocação franciscana como uma escolha diária ou apenas como uma tradição? 3. O que tenho feito para que nossa fraternidade seja verdadeiramente uma casa de irmãos e irmãs? 4. Existe alguma situação, pessoa ou dificuldade que preciso aprender a cuidar com mais amor e paciência? 5. Que sementes Deus colocou em minhas mãos e que ainda precisam ser cultivadas? 6. O que preciso deixar para trás para poder responder com mais liberdade ao chamado de Deus? 7. Se São Francisco estivesse hoje diante de mim e perguntasse: e você, irmão, o que está fazendo do Evangelho? O que eu responderia? Com alegria, paz e bem. O jardim que dá vida. Meditação vocacional para a ordem franciscana secular. Senhor, que queres que eu faça? São Francisco de Assis não encontrou a plenitude simplesmente mudando de lugar, buscando novas experiências ou tentando descobrir todas as possibilidades da vida. Ele encontrou a verdadeira alegria quando parou para escutar Deus e teve coragem de responder ao chamado que recebeu. A sua conversão foi um processo. Aos poucos, Francisco compreendeu que Deus o chamava a uma vida nova, seguir Jesus Cristo, viver o Evangelho e tornar-se irmão de todos. Francisco lançou raízes, e foi justamente porque lançou raízes no Evangelho que sua vida floresceu. Onde estamos plantando nossas raízes? São Francisco de Assis não encontrou a plenitude simplesmente mudando de lugar, buscando novas experiências ou tentando descobrir todas as possibilidades da vida. Ele encontrou a verdadeira alegria quando parou para escutar Deus e teve coragem de responder ao chamado que recebeu. A sua conversão foi um processo. Aos poucos, Francisco compreendeu que Deus o chamava a uma vida nova, seguir Jesus Cristo, viver o Evangelho e tornar-se irmão de todos. Francisco lançou raízes, e foi justamente porque lançou raízes no Evangelho que sua vida floresceu. Onde estamos plantando nossas raízes? Raramente encontramos vida onde permanecemos apenas de passagem. A vida floresce onde decidimos permanecer, cuidar, servir e amar. Isso também acontece na nossa caminhada cristã e franciscana. Uma fraternidade não se torna família apenas porque seus membros estão inscritos nela. Ela se torna fraternidade quando seus irmãos e irmãs decidem investir tempo, presença, escuta, oração, serviço e amor. A vocação franciscana não é apenas uma ideia bonita, é uma forma concreta de viver o Evangelho no cotidiano. É levar Francisco para dentro da família, do trabalho, da comunidade, da sociedade e da nossa relação com toda a criação.